né? Então você vê, o Igor, tem algumas religiões que chega um momento que o cara vai fazer alianças com seres mais fortes, que ele tem que fazer implantes. E às vezes o cara vai pra Europa, vai pra outro... Bem-vindos ao canal Enigmas da Existência. É o Dr. Arthur Gatti. Ele conservou, guardou alguns desses implantes aí? Ele tem hoje. E aí, quando ele pediu pra analisar o implante... Você não podia ter trazido umzinho aí pra gente ver, né? Então, podemos... Vamos organizar. Vamos organizar isso aí, vamos organizar. Porque isso aí é muita loucura, né, cara? E aí, cara, teve um que é bizarro. O implante era vegetal. Começou a crescer um vegetal dentro da boca que... cara. Depois Virou do contato Groot, com os seres. maluco. Agora, olha só, se a gente migra um pouquinho... Só pra fechar... Manda brasa. Quando ele analisou, era uma composição, uma liga que não tinha sentido. Não tem uma liga dessa usando pra nada. Então não era alguém humano que implantou ali de brincadeira, até porque não tinha ponto de entrada. O negócio só saiu. Não tinha marca de corte nem nada, né? Então você vê, o Igor, tem algumas religiões que chega um momento que o cara vai fazer alianças com seres mais fortes, que ele tem que fazer implantes. E às vezes o cara vai pra Europa, vai pra outros lugares pra fazer isso, pra África, pros Estados Unidos. A maneira mais rústica disso são bilhas, são bolas de ferro, bolinhas, que o cara põe em alguns chakras, no ombro, na base da coluna. E tem uma história de um pastor, hoje o cara é pastor, né? O nome dele é Georgeval. Nome bonito, né? Igual a galera do Rio, você sabe como é que é, né? Com J, Georgeval. Esse cara, ele fez essa aliança e ele invocava a entidade, ele pegava o polegar, ele tinha um implante no ombro e um na base da coluna aqui atrás. Aí ele botava um polegar aqui e o outro na base da coluna, invocava a entidade, aí ela vinha sobre ele, ele falou que quando ele incorporava essa entidade, ele ficava com uma força descomunal, que ele batia em 10 pessoas, que ele dava pulo de 3 metros. Ele mostrou uma foto dele na praia pulando com os 3 metros de altura numa época que não tinha Photoshop, podia ter colado ali na mão mesmo, né? Então, assim, você vê esses vínculos, ou seja, esses implantes, nesse caso, vincula o cara a um ser espiritual. Aqui, tá vinculando a um alienígena. Você vê que tem uma... É tipo a mesma história com versões diferentes. Aí você pega num universo mais científico, a história do Robert Duncan O'Finnian. Esse cara apareceu numa série que tem lá nos Estados Unidos, um programa que era chamado Conspiracy Theory. Tinha que ser, né? Conspiracy Theory with Jesse Ventura. Jesse Ventura é um cara figura porque ele participou ele era ator de Hollywood, ele participou do Predador 1, que é aquele na selva, né, com Schwarzenegger. Ele era um fortão bigodudo que morre logo no início do filme. E, além disso, ele foi fuzileiro naval do exército americano e ele foi lutador de wrestling lá, de luta livre, WWE. E ele também foi governador, acho que, do Arkansas. Fez um monte de coisa diferente. O cara meio Forrest Gump, né? Então, esse cara tem uma visão abrangente, porque ele conhece os bastidores do exército, da política, de Hollywood e do universo de luta. Então, o cara andava com uma galera diferenciada. E esse cara apresentava esse programa no canal chamado True TV, Conspiracy Theory com Jesse Ventura. Só que ele fazia pesquisas assim aprofundadas, era legal pra caramba. E ele fez um episódio, que eu acho que é o episódio 2 da primeira temporada, que é Super Soldiers, Super Soldados. E aí ele entrevistou esse cara, Robert Duncan O'Finnian. Esse cara, a história dele é o seguinte, vou resumir bem rápido, que a história é grande. Com uns 40, 35 anos, ele sofreu um acidente de carro, um caminhão jogou ele para fora da estrada, capotou, aí ele quebrou o pescoço, e aí meteram ele numa máquina de ressonância. Quando ele entrou nessa máquina de ressonância, ele começou a ter um monte de flash na cabeça e a imagem de bomba explodindo, ele dando tiro, matando pessoas, não sei o que. Ele falou, pô, tô ficando louco. E aí, ele, apesar de ter destruído o pescoço todo, o cara anda normal, pega peso, faz deadlift de 100 quilos. E ele mostra as radiografias, o pescoço todo destruído. E isso depois, muitos anos, aparece um pouco no filme Doutor Estranho, né? Que o Doutor Estranho era um cirurgião, né? Dr. Strange. Stephen Strange, um dos maiores cirurgiões dos Estados Unidos. E ele sofre um acidente e a mão dele fica toda quebrada, ele não consegue mais trabalhar. E aí, contam pra ele que tinha um cara que descobriu como reverter esse tipo de coisa e ele queria saber como é que era. E esse cara o cara com a coluna quebrada jogando basquete.
E aí ele chega no cara e fala, meu irmão, preciso saber como é que tu resolveu isso aí. Aí o cara, não sei ter nada, isso é mentira. Né? Não, quero saber. O cara fala que ele foi pro Tibete lá e fez uma iniciação lá com os monges, né? Aí ele vai e faz essa iniciação e vira o Doutor Estranho. Então, assim, é curioso, né? Eu conheço a história desde os anos 90 e vejo no filme depois, apesar de que o Doutor Estranho é um personagem antigão da Marvel. O que acontece? Segundo ele, nessa ressonância, o implante que ele tinha no cérebro que fazia ele não lembrar das memórias e que dividia as múltiplas personalidades, a máquina de ressonância queimou o implante. E aí as memórias todas voltaram. Ele falou que ficou quase louco, procurou psiquiatra e tal. Ele descobriu que o pai dele era da CIA e ofereceu ele com 6 anos de idade para um experimento, que era um subprojeto do projeto MK Ultra, que era o Project Talent. Projeto Talento. E a ideia era criar super soldados, primeiro de tudo fazendo múltiplas personalidades, para você ter o assassino perfeito que o cara não sabe que é um assassino. Quase ruptura. Ruptura total, 100%. É exatamente aquilo ali. Aí... Que o cara é ativado por um controle remoto. Ou no elevadorzinho ele, né? Ruptura e tem aquele filme do... o Fragmentado, que o cara tem múltipla personalidade, e às vezes ele muda de personalidade e muda o corpo físico dele, ele fica mais forte. Existem vários relatos disso. Eu tenho um parente meu que ele falou, eu tava num ritual, o cara pequenininho, 1,60 m, o maluco ficou com 1,90 m. Cara, eu já escutei vários relatos assim de, por exemplo, não é incomum, na verdade, ouvir relato de, por exemplo... Dia de Cosme e Damião, por exemplo, num ritual, num terreiro que incorpora um herê e pessoas da minha idade e, sobe a árvore e começa... Fica com uma jovialidade impressionante. Então, aí esse cara era o sistema de tortura, né? Porque se você pega lá as principais causas de transtorno dissociativo de personalidade, é trauma na infância. Então começaram a torturar as crianças, a maioria morria, mas quem não morria virava super soldado da parada. E aí o que acontece? Eles colocavam implantes também. Então esse cara mostra as ressonâncias dos implantes na cabeça, na mão e nas costas. Igual aquela história. Então esses implantes faziam o cara ter uma força descomunal. Envolvia ciência com bruxaria. Aí você compara isso com a história desse cara, o Jorge Eval, que fez o ritual e botou o implante, e você compara com as abduções alienígenas, você fala, meu irmão, são 3 versões da mesma história. Se a gente voltar mais um pouquinho e for pra Segunda Guerra Mundial, que tu já me falou que tinha umas pesquisas lá dos nazistas atrás do super soldado. Então, tem um negócio interessante que eu queria pegar um gancho do MK Ultra, que você comentou, e tá rolando isso agora no Congresso. Nesses novos documentos? Que acontece? Os Estados Unidos muito cedo descobriu que as pessoas que tinham traumas abriam portas para esses fenômenos, inclusive adquirindo dons e superpoderes, entre aspas, e contato com esses fenômenos, com esses seres. Então, o MK Ultra é muito baseado em quê? Em prisioneiros, né, de guerra, por exemplo, ou que têm traumas, eram prisioneiros de guerra e, portanto, vieram com traumas de guerra, ou os próprios... Crianças violentadas. Crianças que tiveram traumas na infância, e também os próprios veteranos de guerra, né, que também tem trauma. Que tem aquele transtorno pós-guerra, né? E aí o MK Ultra usa esses caras, primeiro, prisioneiro, por exemplo, o cara confessar um crime que ele não queria confessar nunca, o cara obriga ele a confessar. Um militar ser treinado, por exemplo, que aí são os psionicos, treinado para evocar, ou seja, chamar esses fenômenos, fazer aparecer e eles poderem negociar com esses fenômenos. E essas crianças também, por exemplo, a nave não tem um botão, como é que você controla? Só pode ser psíquico. Então pegaram as crianças para tentar fazer a nave funcionar, porque a nave é só uma casca, com um material, um metal que é nanométrico, nanotecnologia, que ninguém consegue produzir na Terra. Então começaram perceberam que existe isso, os traumas liberam contato com os fenômenos e começaram a trazer essas pessoas para o programa. Esse é um dos principais segredos da CIA hoje. E da ala, que se chama Ala de Pesquisa de Potencialidades Humanas, isso é na Força Aérea, na base Wright-Patterson, em Ohio. Pegaram esses caras e começaram a pesquisar isso. Esse é um dos grandes segredos que esses guardiões... E aí tem um cara chamado Timothy Taylor da NASA, que é um chefe de lançamentos da NASA, que ele escreve um livro American Cosmic da Diana Pasulka, que é uma teóloga. Muito legal. Ela fica impressionada porque ela é teóloga, tentando entrar no Vaticano,
E aí não deixa. Aí chega ele com a credencial da NASA, entra no Vaticano em um segundo. Porque o programa espacial americano com o Vaticano é assim, né? Tanto que o Vaticano E tem tem o astrônomo, observatório espacial, observatório né? Tem lá lá no Castelo Gandolfo e no Mount Graham. No Arizona. no Arizona. Então, assim, e esse cara fala assim, ó, o Timothy Taylor da NASA, ele fala assim, olha, existe uma pirâmide hierárquica de seres. Deus, anjos, membros da inteligência, da comunidade de inteligência, humanos. CIA, né? Por que a comunidade de inteligência? Os caras adquiriram conhecimentos e tecnologias tão absurdos que ninguém tem acesso, que eles viraram seres super-humanos, super-poderosos. E aí tá, então, esse conluio... Semideuses, né? Então tá esse conluio do quê? De caras do governo de carreira, junto com caras das empresas privadas, e aí empresas privadas como é que funciona? Pô, tu é do MIT, mas eu não posso dar o meu programa pro MIT, senão todo mundo vai ficar sabendo. Então eu fundo lá o MIT Lincoln, uma divisão da MIT separada, tiro alguns cientistas que eu quero, coloco ali... Dá uma credencial de sigilo pro cara. E vira aquele instituto como se fosse parte do governo, dentro do governo. Ele só faz pesquisa pro governo, ele não faz sentido existir fora do governo. Só que é privado. E só pesquisa pra mim, eu passo a chamar ele de Centro de Pesquisa e Desenvolvimento financiado pelo governo federal. E aí não chega nada ali, não chega lei de acesso à informação, não chega nada. E eu mando tudo pra ele pra poder tapar o segredo. Eles não têm obrigação de abrir não tem obrigação. Os documentos. Né? E aí o que acontece? Só que tá na lei o seguinte... Se esse cara ele presta serviço para a CIA, por exemplo, ele produz documentos para a CIA, ele é obrigado a me dar informação. Só que isso é na teoria, na prática ninguém nunca cobrou, os congressistas não cobraram, e agora o que aconteceu? Os congressistas começaram a contratar denunciantes do programa OVNI para serem o que? Assessores. Porque o que acontece quando você denuncia que você participou do programa OVNI? Você perde todas as suas credenciais de segurança. E você, como oficial da inteligência... Virou traíra da parada. Você, como oficial de inteligência sem credencial de segurança, você vira um pária. Você não consegue trabalhar para lugar nenhum. O que você vai fazer da vida? Como é que você vai sustentar a tua família? Varrer o quartel lá, né? Então, o que acontece é que o Congresso entendeu isso e falou assim, então vem trabalhar comigo, vai virar meu assessor aqui. Eu vou te pagar agora. E os caras começaram a cantar essas pedras dessas entidades privadas, que se chama, por exemplo, o MITRE, o Instituto Batelli, a RAND, o MIT Lincoln, e agora os deputados estão indo lá nesses institutos. E agora que a coisa vai ficar interessante. E a grana, assim, eu suponho que tem... Grana infinita. Então, grana infinita... Que é black budget, é um orçamento que não passa, não é oficial. Vem de tráfico de armas, de droga e de pessoas. E de órgãos. Então é só a bandidagem. Que é o que dá mais dinheiro, né? E aí, fechando o raciocínio... Esses institutos estão a ver pesquisas também o que nesses institutos? Programa de controle mental, MK Ultra, junto com a CIA e com as outras instituições que financiam isso. Aí tem a Lockheed Martin Skunk Works, né? Boeing Phantom Works. Aí uma especializada em materiais, outra especializada em contatos psíquicos, cada uma parte do segredo. E aí o que aconteceu ontem? Ontem descobriu-se que a diretora de inteligência, a espiã número 1 do país, que é a Tulsi Gabbard, ia liberar caixas do assassinato do John Kennedy e do MK Ultra. O que é o MK Ultra? O Programa de Controle Mental. Aí a CIA foi lá. Essa caixa tava lá pra ser liberada. Tudo. A CIA foi lá na calada da noite e levou tudo. E a mulher é diretora nacional de inteligência, a Tulsi Gabbard. Chefe de todas essas agências. Chefe de tudo. Os caras foram lá e levaram os documentos que estavam na casa dela. Isso. Ou seja, tá uma briga interna dentro do sistema. E tem alguma chance disso aí se perder, se o cara fazer sumir? Claro. Então, com certeza. O cara tacar fogo, eliminar todas as coisas. Aí o que aconteceu? Não foi uma batida. Primeiro noticioso com uma batida. A CIA foi lá e falou assim, com a carteirada, falou assim, me dá aí, eu tô mandando, é a batida. Busca e apreensão, né? Busca e apreensão. Mas não foi assim. Foi na calada da noite, os caras tinham acesso ao local, foram com seu próprio crachá, pegaram a caixa e levaram pra CIA. Aí os deputados descobriram ontem isso, porque um denunciante foi no Congresso, e aí hoje na CIA estavam os deputados todos lá pra pegar a caixa de volta. Deu uma encrenca terrível, né? Puta que pariu. Aí tá esse rolo. E isso tudo tem a ver, claro, com o fenômeno OVNI, porque MK Ultra e fenômeno OVNI, as pessoas vão começar a entender que eles estão totalmente correlatos, por conta dessas questões. Tipo o ministro da Justiça, que é chefe da Polícia Federal, a Polícia Federal vai na casa dele e leva umas paradas. Você falou, como é que é isso? Quem te mandou você fazer isso, irmão? Então tá uma briga boa lá. Vamos ver. Cara, que interessante, porque tudo parece indicar que existe mesmo, né? Os caras tiraram sarro dos amigos a vida inteira. A gente tá indo mais pra essa linha, né? De que, tu me sacaneou, mas eu tava certo. Pelo visto existe mesmo, né? Pelo que tá... Porque, vamos lá,
Qual que é a explicação? Existe alguma explicação? Eles tentam, os órgãos governamentais tentam alguma explicação? E outra coisa, a gente já perguntei para vocês a quem interessa esconder isso daí, né? E tem a quem interessa revelar também, né? Pois é, era o que eu ia Tem dizer. vários interesses diferentes. Quem interessa revelar também, né? Então, sei lá. Tá Então, contigo. a quem interessa revelar? Por um lado, você tem o Dr. Stephen Greer, que ele acha que se revelar isso tudo, vai acabar a pobreza na humanidade, que vai ter energia gratuita. Por outro lado, tem um grupo que está querendo revelar que esses alienígenas estão prestes a fazer uma invasão ao planeta Terra, eles são do mal e o planeta Terra tem que se unir para lutar contra esses alienígenas. Para a humanidade estar unida, tem que ter um líder, então você cria ali uma confederação dos países contra os alienígenas. Em 24 horas tem um governo único global. Então tem uma galera que quer que abra isso para que eles estão chegando em 2027, a gente tem que se preparar, e aí eles fazem uma invasão alienígena às vezes falsa, mas a humanidade vira um governo único global. Quem alertou a humanidade sobre isso foi o Werner von Braun, que era major da SS, que era a tropa de elite do Hitler. Aí na Segunda Guerra Mundial ele foi para os Estados Unidos, ele recebeu ali um salvo-conduto, a gente ia mandar você para pena de morte, mas tem uma outra opção, você vem trabalhar pra gente, que afinal você é um gênio da aviação aí, dos foguetes, você nos ajuda a fazer o nosso projeto espacial? Tudo bem, aceito, eu não tô afim de morrer hoje não. Aí ele vai trabalhar, ajuda a criar a NASA, e esse cara no leito de morte, segundo a assessora dele, que é a Carol Rosin, quando ele trabalhava na Fairchild Industries, que era uma empresa aeroespacial, ele falou, a elite global tá criando vários bichos papões para justificar um governo global. Primeiro eles vão criar o inimigo, que é a União Soviética, depois os países muçulmanos, o terrorismo islâmico, depois meteoros, depois invasão alienígena, e a invasão alienígena vai ser a última cartada para um governo global. Quem hoje alerta contra isso é o Stephen Greer, que é esse cara que é um dos líderes desse Disclosure Project. E aí vem o porquê que estão revelando. Não começou a revelar agora, como eu falei, começou em 2017. Mas por que começou em 2017? Essa que é a pergunta que tem que fazer. Não é porque tá revelando agora. É por que começou? Será que esses caras ficaram bonzinhos? O governo acordou em 2017 e falou assim, acho que tá na hora de revelar, né? Não é isso. Alguma coisa tá forçando esses caras a tomar uma atitude. Então, e os denunciantes estão falando o quê? Está para acontecer alguma coisa. O que é? Só o presidente pode falar. O presidente tem responsabilidade para isso. Agora, o que é? Será que é uma coisa que vai acontecer realmente? Ou uma coisa que eles vão encenar? Esse assunto é bom, hein? Que eles vão encenar, que já tá no plano, para acontecer, para poder fazer um controle populacional ou algo desse tipo, né? E aí fica essa discussão. Esse seria o motivo dos poderosos estar fazendo bunkers. Ou tá querendo ir para a Lua. Porque eles sabem que vai acontecer algo catastrófico. Seja uma terceira guerra mundial ou uma inversão do polo magnético gerando um cataclisma, ou um ataque alienígena, ou uma erupção vulcânica que vai escurecer a atmosfera e vai fazer o mundo virar uma nova era glacial. Então, esses caras estão se preparando para algo que eles sabem de algo. E, curiosamente, essa galera que lida com a ufologia, os que estão no mais alto escalão, eles sabem disso, eles estão alertando sobre isso, só que eles não podem falar exatamente o que é, porque eles sabem que se eles falarem, eles serão assassinados. Então, Louis Elizondo, que era o chefe da Arrow, que era lá do Pentágono, que pesquisava isso, ele falou, inclusive ele fez uma casinha na montanha.